De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Previdência, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, publicou novas regras para a solicitação de auxílio-doença sem a perícia médica, que já acumula mais de 1 milhão de pessoas na fila de espera pelo procedimento. Mas, além disso, você sabe quando tem direito ao auxílio-doença pago ao trabalhador pelo INSS? Sobre esses assuntos, a gente conversa agora com o especialista em direito previdenciário, Felipe Salata. Seja muito bem-vindo, Felipe, à nossa casa. Muito bom. Obrigado, Abi. Eu que agradeço. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Dou parabéns para vocês também, para oportunizar para as pessoas aí informações tão valiosas nesse momento que as pessoas estão passando aí por desespero, às vezes não conseguem, né? Agora o site do meu INSS, o portal, está fora do ar desde ontem, né? Isso Nossa, daí já Felipe, é já vai dando um desespero. Já desespera mais ainda, né? Porque essa análise documental que criaram no final de julho, ela é feita só pelo portal do meu INSS, já não dá para fazer pelo 135. E existem prazos, né? Existem prazos. Vamos começar então falando pro pessoal, para começar, ó, fica calma aí, presta atenção e vai seguindo os passinhos. O que significa esse auxílio? O auxílio-doença, ele é para as pessoas que estão com alguma doença incapacitante. Primeiro de tudo, é importante destacar que não basta ter a doença, não é a doença que gera o direito ao benefício, e sim a incapacidade que essa doença gera, né? E aí, além disso, tem os requisitos de qualidade de segurado e carência também. A qualidade de segurado, basta ter um recolhimento para a Previdência Social válido, né? Tem que saber a forma de recolher, se esse recolhimento é válido ou não. E aí, em regra, o prazo de carência para receber o auxílio-doença é de 12 meses. 1 ano, pelo menos, contribuindo. Isso, em regra, porque tem algumas exceções. Algumas doenças graves, no rol do artigo 151 da Lei 8.213, a Lei dos Benefícios Previdenciários, ali tem algumas doenças mais graves, né? Tuberculose, hanseníase, que dispensa essa carência. Mas ainda assim precisa da qualidade de segurado. Precisa de um comprovante, seria isso? Porque quando você tem uma doença, como é que você sabe que essa doença é incapacitante? Tem que ter um laudo, como que é feito isso? Isso é o mais importante, é onde que as pessoas têm que ter mais atenção. Assim que passar no médico, com o assistente, o médico está ali assistindo, tem que pedir para ele colocar ali o nome completo do requerente, porque essa análise é para desaguar um pouco, né? Para evitar esse acúmulo de perícias que depois aí que teve a pandemia que a gente passou, as greves também dos peritos. Então, como você informou, tem mais de 1 milhão aí de agendamentos esperando. Então, é importante que essa modalidade que criaram, essa possibilidade de análise documental, por documento mesmo. Então, o documento é muito importante, o documento médico. Exame médico, relatório médico, laudo médico, tudo que tiver de documento médico é importante. E ali, como eu estava falando, tem que ter ali o nome do requerente, o prazo desse documento, a data de emissão desse relatório médico, tem que ser não pode ter mais de 30 dias da data de entrada do pedido do benefício. Aí tem que ter qual que é a doença, o CID, carimbo, o médico, o número profissional do médico também. Então tem que ter todos esses requisitos e aí é importante ter esse documento e quando juntar no portal do meu INSS, juntar, se for foto, que pode ser também, bem nítida e não pode estar rasurado também. Porque aí se juntar documento faltando ou rasurado ou ilegível, aí já vai passar mais dor de cabeça ainda, que o INSS não vai aceitar. E não quer dizer que vai existir a perícia, né, nesses documentos, mas não é a perícia presencial, né? É a perícia médica federal, que eles vão analisar os peritos desses documentos e aí pode conceder até um prazo de 90 dias. É o máximo do auxílio-doença por análise documental.
Isso é interessante. Então, por exemplo, assim, a pessoa teve uma doença, né, incapacitante, aí naquele momento ele já pede para o médico fazer essa documentação junto com ele para ele entrar em contato com o INSS. Mas esse tempo que ela está esperando a perícia ser aprovada, ela fica sem receber nada? Fica sem receber. Só começa a receber a partir do momento da entrada e dessa análise e com o deferimento ou não. Né? E ela recebe atrasado, Felipe, ou não? Recebe. Recebe se tiver 30 dias dentro da data de entrada e recebe desde a data de entrada. Mas lembrando sempre que se for um empregado com registro em carteira, é a partir do 16º dia. Os primeiros 15 dias a empresa que arca com esse benefício. E aí depois o INSS que tem essa responsabilidade de pagar o benefício. E aí a pessoa é afastada. E também é importante, da data do afastamento, não pode passar mais de 30 dias para dar entrada. Se passar, o benefício é pago a partir da data de entrada. Já não é a partir da incapacidade. Entendi. E é possível algumas doenças, provavelmente sim, né? Passa 15 dias, daí eu recebo depois de 15 dias. E até quanto tempo eu posso ficar pelo INSS? Até quanto o perito der aí o prazo de afastamento, né? Que pode ser diferente do médico que está assistindo ali o segurado também. Então existe essa diferença. O médico pode pedir, vamos supor, 3 meses e o perito fala assim, não, mas eu não quero, eu quero que daqui 2 meses você volte de novo. Exatamente. Pode acontecer isso? Aí ele tem que novos documentos médicos e dar uma nova entrada, se ele tiver novos documentos médicos aí. E o documento médico, uma das coisas mais importantes para constar também, é a conclusão do médico. O médico tem que colocar ali, ele vai colocar qual que é o tratamento, qual é a doença, mas ele tem que colocar qual que é o tempo que aquela doença, para se recuperar daquela doença específica. Se não tiver o tempo ali também, já não passa nessa análise documental. Ah, não passa? Não, tem que ter o tempo ali de início e o tempo final. Nossa, que interessante. E, de repente, se não existe essa prévia, provavelmente quando chegar perto daquele tempo, vai e faz de novo, né? Mas isso a gente está falando da análise documental. O perito do INSS, ele pode constatar ali a pessoa e dar um tempo maior também. E tem que olhar no documento que se tiver mais de 90 dias, aí já é por perícia presencial. Porque esse benefício por análise documental é até 90 dias, não pode pedir prorrogação, porque todo benefício de auxílio-doença, quando a INSS concede, faltando 15 dias para cessar o benefício, que já sai com data de cessação, tem que fazer um pedido de prorrogação. Se não fizer esse pedido de prorrogação, ele cessa automaticamente e tem que dar uma nova entrada, e aí demora todo o tempo para voltar a receber de novo. Nossa Senhora. Felipe, temos pergunta de WhatsApp e o Léo também tem pergunta para você. Vamos lá, Léo. Exatamente, doutor. Vamos lá, temos pergunta do WhatsApp da Elisângela de Jundiaí. Boa tarde, tenho fibromialgia e fiz o pedido do benefício, mas foi negado na perícia. Como se trata de uma doença crônica, como devo agir? Doutora, eu vou emendar uma pergunta minha também a respeito do LOAS. Quem tem direito a esse auxílio-doença, se ele também se encaixa aí nessas mesmas regras? Ótimas perguntas. A doença de fibromialgia, ela é muito comum ser indeferida. Porque foi o que eu comecei a dizer, a questão da doença. Tá? A doença ela tem que gerar uma incapacidade. E essa doença de fibromialgia, normalmente, as pessoas não conseguem enxergar, né? É a pessoa ali que está com a doença que ela sente muito. Ou ela não pode encostar em qualquer lugar, que é uma dor tremenda, né? Então, ela tem que ter um relatório muito bom, muito bem feito pelo médico assistente dele. Por quê? Se o INSS indeferir o auxílio-doença, se for pela questão, se ele não constatar aí a incapacidade, aí a pessoa ela tem 30 dias corridos para recorrer para o Conselho de Recursos da Previdência Social, que é um órgão da União, não é o INSS, ou ela pode ajuizar uma ação, né? Uma ação judicial e discutir diretamente aí, requerendo para o juiz, que naturalmente vai ter uma perícia judicial também, aí nomeado pelo perito do juiz. Então, tem que constatar a incapacidade, não só a doença. Interessante isso, né? Você tem que ter alguma maneira de você comprovar que aquilo é incapacitante. Exatamente. Porque senão, provavelmente, não vai passar na perícia. Exatamente. Por isso que o mais importante são os documentos médicos. Eles têm que estar muito bem feitos para conseguir depois.
E eu sempre dou orientação, procurar um especialista na área para buscar orientações primeiro para saber qual que era o melhor caminho. E se for indeferido, com certeza procurar um profissional aí para ajudar aí nesse caminho. E o LOAS, que o Léo perguntou? Vou responder. O LOAS, tecnicamente conhecido como benefício de prestação continuada, ele é um benefício assistencial, né? As pessoas confundem muito o LOAS com aposentadoria, não é uma aposentadoria, não é um benefício previdenciário. Então, o LOAS ele pode ser ou para o idoso a partir de 65 anos, tanto homem como mulher, ou para a pessoa com deficiência, independente da idade. Mas para ambos tem o requisito da renda per capita familiar, que não pode ser acima de 1/4 do salário mínimo vigente. Então, soma-se a renda de todos que moram na mesma residência e aí o total que dá desse valor divide pelo número de pessoas que vivem. Para cada pessoa não pode dar mais do que 1/4 do salário mínimo, né? Não depende de contribuição, o LOAS, né? Basta ter aí esses requisitos, ou 65 anos ou a pessoa com deficiência, mas para ambos o requisito da renda per capita, né? Importante ter atualizado o cadastro único, que qualquer CRAS aí da cidade do pessoal tem que estar atualizado há menos de 2 anos, né? Que ali vai ter o assistente social, vai saber qual que é a renda da pessoa ou não, se ela tem ou não tem, qual que é a renda familiar, né? Mas ele não é um auxílio-doença. Auxílio-doença é um benefício previdenciário e as pessoas precisam entender da importância de se recolher em dia. Algo que pega muita gente também é a doença pré-existente. O INSS ele é como se fosse uma seguradora pública, né? É como se fosse um plano de saúde. Para ter determinado benefício, em regra, tem que ter uma carência, né? E se a doença for pré-existente, não tem cobertura. Então, muita gente descobre a doença e começa a recolher para a Previdência Social. E aí fica ali recolhendo, pessoas que recolhem valores altos e quando vai dar entrada tem essa surpresa. Ou as pessoas que também recolhiam para a Previdência pararam de recolher, a gente tem um período que chama período de graça, é a manutenção da qualidade do segurado, que pode se estender, dependendo do caso, até 36 meses. Mas passou esse período de graça, perdeu a qualidade de segurado, descobriu que está doente e voltou a recolher, doença pré-existente. Só dá para afastar se a doença tiver uma progressão ou tiver um agravamento. Mas o LOAS, ele justamente é esse benefício assistencial, independe de qualidade de segurado, carência ou contribuição, mas sem esses requisitos que precisam, né, ser demonstrados, ou o idoso ou a pessoa com deficiência, que também vai passar por uma perícia médica no INSS para saber o grau da deficiência, né, e as barreiras que ela causa para se reinserir no mercado de trabalho, a dificuldade que ela causa. Pensa, Felipe, se tem esse monte de gente na fila de espera, agora tem essa forma pelo site, o site não funciona. É muita gente esperando um retorno, Felipe. A dica que eu dou é ligar por 135 e agendar uma perícia presencial. Quando o site voltar, o portal do meu INSS, pode ser feito pelo aplicativo no próprio celular, né, ou pelo site direto no computador, tentar marcar a presencial. Não a presencial. A presencial já vai ter agendado, né? Assim que conseguir acessar o portal, tentar fazer por documentos. Aí, automaticamente cancela a perícia agendada, mas mantém a data do agendamento. E aí o benefício vai voltar da data do agendamento. Gente ou da data do céu. da incapacidade. É bem complexo. É bem complexo. Tem mais perguntinhas para você. Vamos lá. Temos. O brasileiro, povo de guerreiro, viu? A gente é guerreiro mesmo. Terezinha Ribeiro de Manaus. Boa tarde. Meu irmão foi diagnosticado com epilepsia. Ele tem algum benefício? Obrigado, Terezinha. É uma doença também muito, muito perigosa, né? Então tem muita gente que não trata bem essa doença porque ela, com medicamentos, muitas doenças elas são é feita a manutenção, ela não se manifesta, né? Mas a epilepsia, a pessoa tem convulsões ou desmaio. Então imagina uma pessoa, um segurado, que ele trabalha na construção civil, em alguma obra. E aí ele está em algum andaime e ali ele tem uma crise e sofre um desmaio. Então, novamente, depende muito da doença e depende trabalho, também, né? Da função. Da atividade habitual e da atividade laboral do segurado
para ser reconhecido. Administrativamente, como o INSS é uma autarquia federal, é um órgão público, ele tem que seguir o princípio da legalidade. Ele tem que cumprir o que está na lei, ele só tem que fazer aquilo. Mas judicialmente, flexibiliza algumas coisas. Então, se pegar um segurado que tem epilepsia e administrativamente o INSS não reconheceu, pode ser que o juiz, por meio de uma perícia biopsicossocial, que é analisar os aspectos econômicos, culturais, a escolaridade, né? Ver a idade, a escolaridade, ver que aquele trabalhador, aquele segurado, ele não consegue mais voltar para o mercado de trabalho. E aquilo sim pode gerar um benefício para ele, ainda que o perito do INSS tenha falado que ele está capaz para trabalhar. Felipe, o que as pessoas têm que fazer é realmente buscar alguém que possa auxiliar. Com certeza. Você já está numa situação que você já está mal, frágil, né? Que Sim. é uma doença que ou você descobriu ou que você está entendendo que você não consegue fazer as funções e as tarefas que você gostaria, né? E pretende. De repente é negado. Né? Ou você está numa fila de espera, você está sem dinheiro, porque você não tem recebimento, você não sabe o que você vai fazer, porque enquanto a pessoa começa a pedir, ela não pode continuar trabalhando, né? Porque daí ele vai dizer, ó, como é que está incapacitante se ela está aqui tentando trabalhar para ganhar algum dinheiro. A pessoa pode fazer uma outra coisa também ou não, Felipe? Pode, depende muito do caso, né? Então, por exemplo, o segurado empregado, é difícil pegar a pessoa que acompanha o CNIS. O CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais que todo mundo que já fez algum tipo de contribuição tem. É o extrato de contribuições da nossa vida contributiva, né? E normalmente as pessoas não olham. Está no portal do meu INSS também. Fácil de baixar o arquivo em PDF. Às vezes a empresa não está recolhendo. E aí ela não vai ter ali a qualidade, às vezes, e a carência também. E aí o INSS vai indeferir por culpa da empresa e não está nem sabendo. E algo que você comentou, que é muito importante também do auxílio-doença, é o limbo jurídico previdenciário trabalhista. E essa situação é a pior que tem para o segurado. Ele até consegue, ele é afastado da empresa, ele até consegue receber o auxílio-doença, mas o auxílio-doença é uma incapacidade total, mas temporária. Tem um momento ali de recuperação que o médico assistente vai dar ou provavelmente o perito do INSS, né? E aí, quando ele tem a alta previdenciária, cessa o benefício dele, ele precisa se reapresentar na empresa, vai passar pelo médico do trabalho da empresa e o médico do trabalho vai falar se ele está apto ou não ao voltar para as funções dele. E aí o médico do trabalho fala, você está inapto, para mim você ainda está incapaz. E aí ele cai num limbo. Ele não recebe nem do INSS e nem da empresa. O que fazer nessa situação? E aí? Aí tem que buscar aí alguma liminar na justiça, né, previdenciária, na justiça federal contra o INSS e também contra a empresa, porque a empresa ela não pode deixar desamparado o trabalhador dela. Nossa, Felipe, você tem que voltar mais vezes, porque a gente tem um monte de pergunta para fazer para você. Por favor. E você de casa aproveita, tá? Entra no site, conversa com ele também, ó. O telefone é o 11 99774 2126. O e-mail é contato, é Salatas mesmo que fala? É Salata Sharp. É, eu achei chiquérrimo, Salata Sharp, chique.com.br, tá aparecendo na sua tela. E o site também é salatasharp.com.br e o Instagram salatasharf_adv de advogados. Gostei demais. Seja bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado. Eu acho que a gente precisa muito falar para as pessoas essas informações, a gente precisa comentar com as pessoas que existe uma forma de recorrer, de entender melhor. Seja bem-vindo. Obrigada, Obrigado e parabéns novamente. Obrigada, obrigada. Você de casa tá com dúvida? Tá, né? Eu sei, porque a gente fica mesmo, a cabeça da gente fica borbulhando de informação, é muita coisa, né, Léo?